Me diz uma coisa, você já se perguntou assim, por que que algumas pessoas estudam o mesmo tanto e aprendem mais rápido do que outras? Às vezes até você passa por isso, né? Estuda, estuda, trabalha e tal, ali, aquele assunto, aquele tema, e quando vê assim o resultado não condiz muito com aquele tempo que você se dedicou. Então, por que isso acontece? No final dessa aula aqui, você vai entender como melhorar os seus estudos e o que você tem que fazer, como funciona realmente para aprender de verdade, sabe? E o melhor, as coisas que podem acontecer para você se auto-sabotar no seu estudo, sabe? Às vezes você está estudando da forma errada e realmente isso vai te gerar menos resultados. Se você não me conhece, eu sou Arthur Lauta, eu sou violinista profissional, toco violino há mais de 26 anos, é realmente bastante tempo, né? E já ensinei, estou ensinando milhares de alunos, literalmente milhares, né? São mais de 1.000 alunos lá no curso completo Como Tocar Violino, né? Em 22 países, tem aluno para tudo quanto é lado, em todos os estados do Brasil e realmente estão aprendendo, estão desenvolvendo e estão vendo realmente como que faz para tocar violino da forma certa. Não só tocar, porque tocar de qualquer jeito tem um monte de gente que faz. Agora, dominar o violino é outra coisa. E é isso que eu ensino. E aqui no canal também eu falo muito sobre isso. Então é isso que você vai ver hoje, que é realmente como o estudo funciona e como que você faz para melhorar nos seus estudos. Beleza? Gostou dessa ideia? Então dá aquele joinha aqui embaixo já para garantir que você vai falar que, ó, esse conteúdo realmente vai ser bom. A primeira coisa que você tem que entender é que saber estudar da forma certa é o que diferencia grandes músicos de amadores. Então, muitas vezes, não é só uma questão de tempo, né? Não é só assim, ah, não, se eu estudar mais, eu vou ser melhor. Não necessariamente, porque não é só o tempo. Óbvio que você também precisa se dedicar por mais tempo, mas também tem a qualidade desse estudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como melhorar a qualidade do seu estudo. Porque não é dom, é técnica, né? Então, a partir do momento que você entende como estudar, como que isso funciona e por que isso funciona, vai ficar muito mais fácil para você aplicar aí nos seus estudos e ter um resultado melhor. Bom, para a gente começar, vou começar do começo, literalmente, né? Porque a gente precisa primeiro entender como que funciona assim o controle do corpo, né? Se você não sabe, vou até colocar aqui, ó, pedir para a edição colocar aqui, ó, um neurônio. Esse bichinho aqui, ó, que ele tem ali a partezinha do núcleo, que é onde acontece realmente a parte eletromagnética. Desculpa aí se você é da biologia e tudo mais, aqui vai ser só uma explicação bem básica, viu? E ele tem um rabinho, esse rabinho se chama axônio. E esse axônio que é o grande X da questão, porque a parte de cima do neurônio realmente assim são bilhões de neurônios que a gente tem no cérebro e ficam aqui, literalmente, todos conectados ali, que são aquelas grandes redes neurais, né? Que são milhares deles assim juntinhos, conectados e tal. E aí quando você começa a fazer alguma atividade, ativa alguns desses que se comunicam entre si e mandam os comandos. Esses comandos que são enviados vão pelos axônios. Então esse axônio ele passa pela sua coluna ali, né? Pela espinha que você tem ali, a espinha dorsal. E ali que está realmente todo a transmissão daqueles sinais elétricos que você fez com os seus neurônios lá em cima, passa pela nossa... Por isso que às vezes, né, você vê que quando uma pessoa se acidenta e tal, né, fica paraplégica ou tetraplégica. Por que isso acontece? Porque corta um ponto dessa conexão, né, na sua espinha ali, na coluna, né? Então essa conexão é cortada e aí o seu cérebro comanda, mas o comando não chega. Então por isso que a pessoa deixa de mexer as pernas, por exemplo, porque ela consegue pensar em mexer as pernas, mas esse pensar não realiza o movimento das pernas, porque foi cortada essa conexão. Então os axônios são muito importantes para a transmissão daquilo que a gente estava pensando, né? Então daquele comando, né? Aquele comando que é elétrico, ele tem que passar pelos axônios e chegar na extremidade que é onde vai ser comandado. Ou seja, existem alguns neurônios que têm mais de 2 metros de tamanho. Por quê? Porque depende do tamanho da pessoa também, né? Mas ele vai conectar, pensa comigo, ele vai conectar lá do seu cérebro até a ponta do dedão do pé. Então se a pessoa tem ali
1,90 m, de repente com as voltinhas que ele tem que dar, vai dar na faixa de uns 2 metros aí, né, de neurônio. Então o axônio faz parte do neurônio, né? Então o que acontece? Existem os axônios que são responsáveis pelo comando, né, pela transmissão do comando para os nossos dedos. Esses não tem 2 metros, tem um pouco menos, né? Mas existem, né? Tem milhares deles aqui só para fazer esse movimento aqui acontecer, né? Um dedo, outro dedo, outro dedo. Então só para isso acontecer, existe lá um bilhão de neurônios ligados que estão transmitindo para fazer esse movimento acontecer. Então o que acontece? Quando a gente está estudando, o que a gente está fazendo? A gente está repetindo um monte de vezes aquele movimento. Por que é tão difícil no começo? Porque no começo você não criou ainda essas ligações neurais. E aí fica muito difícil ter realmente um controle preciso dos dedos. Agora, conforme você vai fazendo isso mais vezes, vai ficando mais fácil. Por quê? Porque esse axônio, que é o comando que liga lá o neurônio com o seu movimento especificamente, esse axônio ele vai começando a ser revestido por uma parada chamada bainha de mielina. Essa parada é como se fosse um fio, sabe aquele fio que a gente vê na rua, né, e tal, assim, o fio que tem na sua casa, né? Então, o fio, na verdade, o que transmite a energia? É aquela parte de dentro do fio, onde tem um cobre, né? Assim, às vezes é um negócio mais grosso, às vezes é um monte de fiozinho pequenininho, né, de cobre, mas o que acontece? Todos esses fios são cobertos, né, por uma parte de plástico ali, né, uma capinha plástica, né, que faz com que você não tome choque quando encosta no fio, né, e também faz com que a energia que está passando lá dentro não se perca. Então, a bainha de mielina é como se fosse essa capinha do fio. Conforme você vai praticando, essa bainha de mielina vai ficando mais grossa em volta do seu axônio, que vai fazer aquele comando. Ou seja, no começo, quando você começa a mandar os seus dados de movimento para o dedo, ainda muito daquele comando se perde no caminho, porque não tem meio que essa proteção, é como se fosse um fio desencapado, né? Então a energia meio que vai se perdendo no meio do caminho, chega lá uma energia, mas não chega exatamente aquela energia que você gostaria que chegasse. Então a mesma coisa acontece. Agora, conforme você vai praticando, vai melhorando a sua bainha de mielina, o que acontece? Você começa a transmitir mais direto o pensamento para cá, o comando vai mais certo, vai mais rápido, vai com mais intensidade, né? Então você começa a conseguir refinar melhor esse movimento, graças a essa bendita dessa bainha de mielina. Ou seja, os comandos que você manda ficam mais naturais, mais precisos, mais rápidos, né? E isso é muito importante no violino, né? Se você quer tocar mais rápido, mais preciso, mais afinado, né? Tudo isso é com a prática mesmo, com a repetição que vai criar essa bainha de mielina e vai fazer com que o seu comando seja mais direto. Agora, por que isso é tão importante? Porque o cérebro é burro, não é ele é sério, cara, assim, infelizmente o cérebro ele não sabe o que é certo e o que é errado naturalmente. Você que faz esse julgamento. Então, muitas vezes, você não está tendo evolução no violino, você não está melhorando, porque a forma de você estudar é errada. E aí, o que você está fazendo? Você está repetindo um monte de vezes uma coisa errada. Então, você está literalmente ensinando para o seu cérebro, ó, esse comando errado é o que eu quero que você crie uma bainha de mielina. Ou seja, ele está reforçando o comando errado e você vai continuar tocando errado. Então, quanto mais errado você pratica, os seus resultados também vão começando a declinar, né? A ter menos resultados. Então, quanto melhor for a prática, mais consciente, mais pensada, mais organizada, melhor vai ser o seu resultado, porque você vai realmente reforçar o que tem que ser reforçado. Por isso que é importante entender como estudar da forma certa. E agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para isso, vou pegar meu violino aqui, ó. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa está tocando e nem percebe, mas está um pouquinho desincronizado. Por exemplo, o movimento do arco com o dedo. Aí vai tocar uma música, fica assim, ó. Sabe, óbvio que eu estou exagerando ainda, né? Mas sabe esse rabinho que está ficando na nota? Pam, param, 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 param. Sabe, esse rabinho que tá ficando tá errado. Então, na verdade, se você pratica desse jeito, se você faz um exercício e não tá sincronizado, o que você tá fazendo? Você tá mandando pro seu cérebro o comando de que, na verdade, o dedo
tem que mexer diferente do que o arco, entendeu? Então, se você faz isso e repete errado e continua errando e continua dessa forma, na verdade, isso é o que o seu cérebro está entendendo. Ele está entendendo que tem que repetir dessa forma e vai fazer mais disso. Então, o cérebro é burro, ele é uma máquina de Xerox. O que você vai colocar lá no Xerox é você que escolhe. Então, né, quem nunca, né, foi imprimir uma folha e aí colocou lá para imprimir, não imprimiu, aí você pôs de novo, imprime, aí assim, quando imprime sai tipo 5 páginas iguais, tudo bagunçado, né, a impressora mastiga a folha, né, quem nunca passou essas raivas com impressora, né? Então é a mesma coisa, mas quem está comandando o que vai ser impresso é você, o que está comandando o que vai ser copiado é você, então é isso que a gente tem que entender. Então, quanto menos a gente errar na nossa prática, melhor vai ser o resultado. E menos errar não quer dizer que, nossa, então eu não posso errar quando eu estou estudando. Não, é que você tem que minimizar os erros. E como você faz isso? Estudando mais lento, por exemplo, né? Se tem lá uma música que você está tentando tocar e não consegue sair, né? Se você fez lá... Tá tudo ruim, tudo errado, mas você fica repetindo desse jeito, cara, seu cérebro tá entendendo que é assim que tem que tocar. E não é, né? Quer dizer, espero que não seja. O que você faz? Cara, vai lá no metrônomo. Por isso que é muito importante usar o metrônomo. O metrônomo é um dos caras que mais ajudam na organização dos estudos. Eu sempre falo para os meus alunos, desde o primeiro exercício com o violino, metrônomo ligado. Sempre. Porque ele é um dos caras que vai fazer você organizar. Sabe, se você, por exemplo, se você estuda, você pode até estar acertando tudo, mas assim, você vai tocar uma música, você toca assim... Tá legal, né? Tem um som legal, tá afinado, mas o ritmo estava errado. Talvez você não tenha percebido, mas o ritmo estava errado. Então, várias notas aí que não estavam dentro da pulsação que deveria ser. Então, por quê? Porque você às vezes ficou estudando um monte de vezes do jeito errado. No lugar de sair como tem que sair, né? Sair certinho, organizado, o ritmo e tudo mais, não saiu. Então, se você não percebe, por isso que eu tô falando, tem erros que são muito claros, né? A falta de sincronia e tal, a desafinação, então tem erros que são muito claros. Mas tem erros que não são tão claros assim, e às vezes você tá aí repetindo as coisas erradas e mandando informação pro seu cérebro que isso é o que ele tem que repetir. Então, ou seja, você está perdendo tempo. E perdendo muito tempo. Porque, na verdade, quando você grava uma coisa errada e começa a fazer mais errado do que certo, o que você está fazendo? Você está, além de aprender errado, você está colocando como uma forma definitiva isso. Vai ser mais natural tocar errado do que tocar do jeito certo. Então, o que a gente tem que fazer depois? Vai ter que apagar tudo, retrabalhar tudo, assim, vai demorar muito mais. Então é tempo perdido, literalmente. Por isso que é importante ter uma boa orientação no seu processo de aprendizado para saber exatamente qual que é o passo a passo, qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer, qual que é assim, sabe? Quando a gente pensa em mudar a dificuldade de alguma coisa, existe uma pesquisa que fala sobre isso, que fala que assim, para você não desanimar de uma coisa que você está fazendo, né? E que assim, é muito difícil, mas você está fazendo passo a passo. O próximo passo tem que ser exatamente 4% mais difícil. E aí? O próximo passo, então é muito pouco de diferença, né? Mas é esse 4% que vai fazer você subir um degrau. Depois, mais 4%. Depois, mais 4%. E quando você vê, você já melhorou 200% daquilo que você estava fazendo antes. Porque não é só 100% no final, né? Realmente é uma melhora infinita. Tocar violino, até hoje eu estou aprendendo. Continuo ainda fazendo aulas, continuo melhorando cada dia, se eu me dedico e tudo mais. Então é um negócio infinito, não é só 100%. Eu posso melhorar 4% em relação a ontem e continuar melhorando esses 4% infinitamente. Mas é saber o que fazer para ser esse toquezinho a mais. Esse negocinho a mais que não vai te prejudicar e que você vai conseguir praticar da forma certa. Então, na maioria das vezes, o metrônomo ajuda demais quando você diminui um pouco a velocidade das coisas. Então, no lugar de tocar tudo destrambelhado, você liga lá o metrônomo lento, né? E aí você vai estudar lento.
sabe? Aí você tá realmente criando os comandos do seu cérebro. Óbvio que muito mais lento, mas você tá mostrando para ele o caminho. Você fala, opa, isso que você tem que fazer, mesmo que seja mais lento. E aí depois, quando sair perfeito, você aumenta um pouquinho a velocidade, sabe? Você estava fazendo, sei lá, por exemplo, no 60 BPM lá no metrônomo, aumenta para o 70. E aí você faz de novo, estuda de novo, organiza de novo. Ah, mas Arthur, vai demorar demais para eu tocar isso na velocidade. Sim, vai demorar, mas é muito pior se você ficar tentando tocar rápido sem ter a condição ainda de tocar rápido, porque aí o seu cérebro vai aprender do jeito errado. E aí vai sair aquele negócio assim, né? E aí não é a música, né? Então, realmente é muito importante para você. Quando você vê alguém tocando rápido, tocando músicas e tal, aquela velocidade dos dedos e tal, a pessoa não estudou desse jeito. Existe uma grande diferença entre estudar e tocar. Então, na hora de estudar, é pensar dessa forma mais consciente, estruturar, sabe? Muitas vezes a pessoa acha que é tudo a mesma coisa. Ah, qual que é a diferença? Tocar, estudar, tal. Cara, não é. Estudar é consciente. Tocar é só a repetição final daquilo tudo que você já organizou antes. Mais ou menos como funciona um concerto. Quando você vai assistir uma orquestra, eu sei que a maioria das pessoas não tocam em uma orquestra, né? Assim, então ali pode até ter ido assistir um concerto, por exemplo, né? Quando você vai assistir ali um concerto, ou quando você vê na internet um concerto, ali a orquestra inteira tocando e tal, aquele momento ali da apresentação é o menos importante de todos os últimos dias. Por quê? Ali é só mais uma repetição de tudo que já foi feito antes. Então, na verdade, o grande trabalho de uma orquestra, de um maestro até, né, está nos ensaios, que é antes do concerto. Então, nos ensaios, o maestro está ali regendo, ele não pega todos os dias e, vamos tocar, e vai aí, vai, pronto, até o final. Vai de novo do começo até o final, vai do começo. Não é isso não que é o ensaio. O ensaio não é ficar tocando só do começo até o final, do começo até o final. Senão não é ensaio isso. Isso aí é só uma passada normal. Então, não é isso. O ensaio é a estruturação da apresentação, a estruturação daquela peça. Por exemplo, vai tocar a sinfonia lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pam, 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 né? E, cara, assim, cada trecho tem muita importância. E são muitos instrumentos, né, numa orquestra. Geralmente, assim, uma orquestra sinfônica tem entre 70 até 100 pessoas, né, tocando lá. Então é muita gente, né? Então, para organizar esses instrumentos, muitas vezes o maestro está regendo no ensaio. Aí ele fala, nesse trecho que a gente acabou de passar, o mais importante aqui não é o violino, é a flauta, a segunda flauta ali que tem que aparecer mais. Então, vocês aqui do violino estão aparecendo muito, então diminui um pouquinho para a gente ouvir um pouco mais da flauta. Mas, cuidado ali naquele compasso 348, que as notas não estão saindo bem articuladas, tá aquele negócio bagunçado. Vamos dar uma focada nessas notas. Aí ele passa só essas notas, só com os violinos, mais lento. Pam, 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 sabe? Beleza, vamos um pouquinho mais rápido. Pam, 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 tan, tan, tan. Um pouquinho mais rápido. Tan, 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 tan. Beleza, ficou bom. Então agora vamos voltar com todo mundo. E aí, lembra de ouvir as flautas nesse trecho, tal. Então assim, é isso aqui que é o ensaio. A estruturação de uma música inteira. Então, é esse o papel de um maestro. Não é ficar lá chacoalhando os braços. Isso daí é só o final, é só a apresentação. Lá ele já fez tudo o que ele tinha para fazer. E aí ele só está guiando para que todo mundo lembre de todas as coisas. Né? Apesar de estar escrito na partitura, muitas vezes tem coisas que não está necessariamente escrito. Porque às vezes quando você vai tocar numa orquestra que tem 30 violinos, às vezes você, sendo um dos violinos, você precisa tocar um pouco menos para que o resultado daqueles 30 violinos não seja muito forte, por exemplo, né? Então, assim, tem uma série de variações, depende de onde você toca, de qual orquestra que você toca, né? O lugar que você toca que influencia no ambiente acústico e tal. Então, todos esses detalhes, o maestro que organiza. Então, a mesma coisa. Nos estudos, no seu estudo aí na sua casa, não é igual tocar, não é só ficar tocando do começo até o final. Separa ali os trechos mais difíceis, os trechos que você tem que focar mais daquela música que você está tocando, sabe? Daquela música que você está estudando. Separa esses trechos assim e trabalha eles individualmente. Você não precisa tocar todas as vezes do começo ao fim, do começo ao fim. É pegar os trechos mais difíceis, melhorar eles primeiro, mesmo que seja bagunçado, seja lá um trecho lá no meio, um trecho lá no final. E não tem problema, não tem uma regra. O importante é você fazer o trabalho como tem que ser feito. Aí faz mais lento, vai aumentando, melhorando realmente a articulação, a velocidade e tudo mais, né?
Um outro problema, às vezes, são pequenos vícios que a gente vai criando, ou sabe, você está estudando ali e deixa passar um erro, sabe? Você, não ficou muito bem afinado, mas vou passar, depois eu vejo, sabe? Não consegui fazer essa mudança de posição do jeito certo, mas depois eu faço de novo, sabe? Não deixa passar os erros, porque se você deixar passar, esse erro fica mais assimilado no seu cérebro, então não deixa. Errou, para. Não, deixa eu fazer de novo só esse pedaço aqui para fazer certo. Aí faz mais lento, faz melhor, faz na velocidade e tal, beleza, né? Uma outra coisa também, muitas vezes, às vezes a pessoa tá tocando, né? Vai estudar um negócio, fica assim, e eu já corrigi muitos alunos sobre isso, então talvez você faça, bastante cuidado. Você tá tocando lá um exercício, uma música, fica assim, né? Aí errou, aí você faz assim, de novo. Oh. Errei. De novo. E aí você começa, sabe? Você viu que você toda vez que erra, faz alguma coisa, né? Cara, elimina tudo isso. Porque isso, se você ficar repetindo dessa forma, seu cérebro entende que toda vez que você errar tem que fazer isso. E aí vai ficar fazendo mais vezes, sabe? Ou então fica assim, né? Tá tocando. Sabe? E aí isso daí fica cada vez mais no seu cérebro. Não, toda vez que tocar isso tem. E aí seu cérebro vai colocando essas coisas. Então, assim, tá tocando, errou, só para, recomeça. Sabe? Do mesmo jeito, tá aqui. Sabe? Só recomeça. Para. Concentrado, sabe? Então fica focado no que você está fazendo. Muitas vezes a gente está estudando, mas não está estudando prestando atenção no que está estudando. Então é muito importante. Nunca na vida toque nada, sem saber o que você está fazendo. Então sempre tem que estar consciente. Se eu estou estudando aqui, sei lá, chegou num momento que eu estou estudando, mas ficou tudo meio no automático, não estou mais prestando atenção em nada, cara, dá uma pausa. Vai tomar um café, dá uma olhada no seu celular, vai ver o Instagram, Facebook, vai ver lá a sua rede social, TikTok, sei lá. Dá uns 5 minutinhos ali de pausa. Aí agora vou concentrar de novo. E aí volta a estudar, mas com concentração total, né? Quando a gente está tocando violino, é tanta coisa acontecendo que não dá para pensar em outra coisa. Se você está pensando em outra coisa, você não está pensando no violino. Então, faz ali outra coisa, dá uma esparecida, depois volta para o violino, beleza? Então, só para a gente retomar, né? Uma prática eficiente, tem que realmente buscar isso, né? Uma prática consciente, que você está ali realmente focado no que está fazendo, prestando atenção em todos os detalhes, sabe? Às vezes a pessoa está tocando e não percebe, mas aí o dedo ficou assim, sabe? E continua tocando, sabe? Não pode acontecer. É uma coisa errada. Se está errado, para, corrige e continua. Sempre. Errou, para. Certo? Porque se você não parar, esse erro vai ser perpetuado aí, vai continuar acontecendo e você só vai sofrer mais com isso. Então, sempre que errou, para, reorganiza e recomeça, né? É uma prática muito mais consciente. Segunda coisa, estruturar tudo que você vai estudar para focar nas coisas mais difíceis. Então, às vezes tem um exercício, às vezes tem uma música, uma peça, alguma coisa que você está tocando, um hino, que aí tem um trecho que ali você sempre erra, sempre dá errado, não perde o ritmo, não consegue encaixar, não sai afinado. Cara, assim, então separa esse pedaço aí e fica só nele, até ele sair bom, até ele ser a parte que vai sair mais fácil daquela música. Aí sim, quando essa parte ficar assim, ó, de boa, tranquila, aí sim, você volta, faz tudo de novo, etc, tal. Então, realmente pode dividir. Você pode dividir, inclusive, às vezes assim, não tem um trecho mais difícil, mas é tudo meio que difícil pra mim nesse momento. Cara, divide assim, em pedaços, assim, pega assim, 4 compassos, de 4 em 4 compassos. Pega os 4 primeiros compassos. Estuda eles, repete, tal. Beleza, agora eu vou para os outros 4 compassos. Estuda os outros 4 compassos. Agora eu vou para os outros 4. E vai assim, vai de 4 em 4 compassos, de 8 em 8 compassos. Você que vai decidir quantos compassos quer fazer. Mas realmente assim, dividido, bem divididinho, repetindo e tal. Depois você vai juntando. Fiz 4 compassos, fiz mais 4. Agora eu vou fazer todos eles juntos. Aí depois eu vou fazer mais 4 compassos. Então vai tudo de novo. Então assim, realmente organizar o estudo de uma forma mais consciente. E com muita atenção. E a dica realmente que é assim crucial para qualquer violinista em qualquer nível, seja iniciante, intermediário, avançado, profissional, o que for.
é sempre usar o metrônomo. O metrônomo é muito importante mesmo para a nossa pulsação interna. Ah, não, mas eu bato o pé. Cara, não adianta nada. Ah, não, mas eu conto mentalmente. Não adianta nada. Você não é máquina. Então você não tem como garantir que todos os tempos vão ser precisamente iguais. Então use o metrônomo ao seu favor. Ah, Arthur, mas eu não estudo com metrônomo. Por isso que você não está evoluindo, né? Então passe a estudar. Ah, mas eu tenho dificuldade com o metrônomo. Óbvio, porque você não estuda com ele. Se você não estuda com o metrônomo o suficiente, vai ser difícil mesmo. Tudo que é difícil é porque a gente não teve o contato que deveria ter, o tanto que deveria ter de contato, né? Então realmente é muito importante. A partir de hoje, por mais que o metrônomo seja o seu maior inimigo, daqui a uns dias, daqui a alguns meses, ele vai ser o seu melhor aliado no estudo do violino. Então é muito importante. Beleza? Bom, finalizado então esse entendimento, né, sobre como funciona o estudo e como melhorar o seu estudo realmente de uma forma mais consciente, né? É muito importante a gente pensar nesse passo a passo real ali, estar mais concentrado no que está fazendo. Óbvio que por isso que a gente precisa de uma boa orientação. Se você quer ser meu aluno, minha aluna, né? Arthur, queria realmente poder aprender mais com você, ver todo esse passo a passo, né? Eu tenho o curso completo que tem mais de 300 aulas organizadinhas, assim, né? Todo esse passo a passo, realmente de tudo que você precisa fazer, com o suporte individual diretamente comigo, né? Você pode mandar dúvidas, mandar vídeo tocando, que eu assisto, corrijo, etc e tudo mais. Não tenho turma aberta nesse momento, mas vou organizar para a próxima turma, então aí você pode entrar, tá bom? Então vai lá no site comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro, que assim que tiver novas vagas, eu te aviso, e aí você pode vir estudar comigo, tá? E não tô falando assim, não, mas você tem que estudar comigo, tem que ser meu aluno, tem que me pagar para aprender comigo. Não é não, você tem que aprender e tem que fazer de um jeito certo, tem que buscar orientação, seja comigo, seja com outra pessoa, seja como for, mas busque orientação, porque isso realmente é outra coisa. A partir do momento que você tem realmente um acompanhamento de verdade, isso não tem como fazer aqui, porque aqui são 160 mil inscritos. Imagina se eu recebesse um vídeo de uma pessoa desses 160 mil, né? Ia ser 160 mil vídeos para eu corrigir, eu ia ficar de hoje até o final da minha vida e não ia conseguir corrigir todo mundo. Então realmente não tem como, mas com os meus alunos eu faço isso. Então dá uma olhada, porque realmente é muito importante buscar uma orientação, seja comigo, seja com outra pessoa, mas busque isso, porque faz total diferença no seu aprendizado, beleza? Muito obrigado pela sua presença, lembrando também que se você quiser comprar as nossas camisetas aqui, que são essas camisetas que eu uso em todos os vídeos, estou com uma camiseta diferente e tal, tem lá a loja.comotocarviolino.com.br, que lá tem todas as estampas, todas as opções para você, e aí você vai poder usar uma camiseta bem legal e mostrar para as pessoas o quanto violinista você é, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.